o discurso, o tipo de discurso retórico, o tipo de pensamento retórico. Eu gosto de deixar ele geralmente por último, porque, de certa maneira, a retórica é o tipo de discurso que a gente mais está acostumado a ver e a fazer. Não só hoje em dia, mas também na época de Sócrates, Platão e Aristóteles, o tipo de discurso retórico é o que dominava a sociedade, né? O tipo de discurso político, jurídico e etc. Então, geralmente, eu gosto de deixar ele por último, porque fica mais fácil, melhor de ver as limitações, as fronteiras da retórica com os outros discursos, a partir, né, se a gente tiver antes visto os outros discursos. E justamente é também importante para vocês do direito, porque a retórica é um tipo de discurso central para a futura profissão de vocês. Então, como citação dessa aula, eu coloquei uma frase do Pseudo Cícero. É de um livro, um manual de retórica atribuído a Cícero, mas na verdade não se sabe de quem é. E ele diz o seguinte: te advertiremos de que a arte sem assiduidade no dizer não aproveita muito, para que entendas que este método preceptivo deve ser acomodado ao exercício. Em outras palavras, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. De nada adianta você dominar os preceitos teóricos se você não acompanha do treino prático, né, da tentativa e da prática no exercício de falar. Então, nada adianta você saber a teoria de como falar bem se você não treina a sua própria fala, né? Ou seja, apontando para esse aspecto bastante pragmático, técnico da retórica, né? E isso o Aristóteles vai bater muito o martelo de que nesse manual ele está dando os caminhos para falar bem, porém você só aprende a técnica da retórica fazendo a técnica da retórica, né? Isso é uma advertência, porque eu fico assim, um pouco doente de saber de que a Faculdade de Direito não tem um clube de retórica, um clube de debates assim, constante, oficial, né, e que é algo extremamente importante e que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o ensino médio, é muito comum que os colégios tenham esses encontros de debates, esses encontros de retórica, para que as pessoas aprendam a argumentar, aprendam a debater, aprendam a falar em público, né? Eu acho que realmente falta, né? Todo semestre que eu tive aula de direito, eu sempre falei para eles: gente, montem um clube de oratória, um clube de retórica para vocês praticarem, que é importantíssimo, né? Algo crucial na profissão de vocês, né? E se a faculdade por si própria não toma iniciativa, acho que os estudantes deveriam fazer isso. Então, o livro da retórica abre com a seguinte e famosa frase, né? O Aristóteles coloca que a retórica ela é a contraparte da dialética, né? É o outro lado da moeda da dialética. É por isso que geralmente eu gosto de ver antes a dialética do que ver antes de ver a retórica. E aí, por que a retórica é o outro lado da dialética? Ele diz que ambas os tipos de discurso, o tipo de pensamento, ocupam-se de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum. Primeiro ponto. E segundo, tanto a dialética quanto a retórica, elas não correspondem a nenhuma ciência em particular. Então a gente se lembra que a ciência analítica, ela estabelece um recorte da realidade, um objeto-gênero, e todo conhecimento dedutivo da analítica se limita a esse recorte. O método de investigação tem que se adequar à natureza do objeto de pesquisa. Já a retórica e a dialética se diferenciam da analítica, porque a retórica e a dialética elas usam um método só para tratar de qualquer assunto, de qualquer temática, de qualquer objeto da natureza que se está questionando, que se está investigando. Então, enquanto a ciência, cada recorte tem um método específico e que só funciona com esse recorte, a dialética e a retórica tem um método só para falar de qualquer área do conhecimento. E segundo, que justamente elas tratam de opiniões comuns, né? Mais ou menos ligadas ao conhecimento, à opinião comum, e não necessariamente a um saber especializado. Então, né, ele diz, todas as pessoas, e isso é importante para entender essa noção dos 4 discursos, ele diz que todas as pessoas, de alguma maneira, participam da retórica ou da dialética.
Pois todo mundo tenta, em certa medida, em algum momento da nossa vida, questionar e sustentar um argumento, algo que faz parte da dialética, a investigação, ou defender e acusar, o que faz parte da retórica. Então, enquanto a dialética é essa noção investigativa, né, de questionar e mensurar as hipóteses, a retórica, ela é sempre propositiva, ela defende uma tese contra outra tese, né? Defender ou acusar. E aí qual é o ponto crucial? O Aristóteles está dizendo que todo mundo faz retórica e todo mundo faz dialética. Então, todas essas noções dos 4 discursos dele remontam, antes de ser uma técnica especializada, antes de ser, né, uma área do saber formal, faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos. A gente lembra que a mimesis, a imitação, né? O Aristóteles ele rastreia a capacidade imitativa da poética à natureza humana. A gente lembra que na analítica ele fala que a fundamentação última das premissas estão no nous, na capacidade intuitiva que a gente tem de perceber. E aí tanto a retórica quanto a dialética faz parte né, do modo de pensar e do modo de articular pensamentos entre os seres humanos. Sim. Os sofistas, perfeito. E o Sócrates tinha um discurso mais dialético. Isso, perfeito. Mas eles não eram bem assim, Sócrates faz muitas críticas ao Isso. Platão. Isso. Então, é uma dialética. Isso, justamente. Platão ele tenta fazer uma divisão bem radical, bem separada e bem contraste entre os dois, né? O Aristóteles ele já vai tentar resgatar algum valor da retórica, né? E aí a gente vai entrar um pouco mais nisso, talvez fique um pouco mais claro essa relação entre as duas. E como as duas, na concepção de Aristóteles, são importantes para a gente conhecer a realidade e a verdade, não só uma, necessariamente, né? E aí o que acontece? Apesar de todo mundo fazer retórica e dialética, e aí vocês vão lembrar daquele negócio de sentidos, memória, imaginação, técnica e ciência, né? Aquela passagem do individual, passando pela imaginação para o teórico. Ele diz que a maioria das pessoas, né, apesar de todo mundo fazer retórica e dialética, a maioria das pessoas fazem retórica e dialética ao acaso, né, reagindo ao momento, naquela parte dos sentidos, né, sentido e memória. A maioria das pessoas simplesmente falam na medida em que vão dando vontade. Algumas pessoas fazem retórica e dialética a partir do hábito, ou seja, acostumando-se a convencer muito a sua mãe, você termina pegando a manha de como convencer a sua mãe a deixar você sair de casa e só voltar, não sabe sei lá quando. Você já se acostumou tanto, pegou a manha que você sabe a maneira adequada de convencer a sua mãe. E aí o que é que ele disse? Justamente por ser possível a gente fazer ao acaso, e justamente por ser possível a gente criar um hábito, uma experiência única de como argumentar bem com uma pessoa, então é possível a gente generalizar. É possível a gente estudar, né, como é que se diz? Estudar a retórica seguindo um método, seguindo a ciência, seguindo o conhecimento das causas. Então é possível estudar a razão, o porquê, as causas de algumas maneiras de argumentar é bem sucedido e outras não, né? Que os que agem por hábito, tanto os como os que agem espontaneamente, né? E todos facilmente concordarão que o estudo de porquê quem age por hábito se dá bem em tais ou quais situações e quem age espontaneamente se dá bem em tais ou quais situações, o estudo disso seria a tarefa de uma arte, de uma técnica, de uma teoria, né? Então, sendo possível a gente fazer reativamente, por experiência, é possível a gente generalizar as causas gerais de por que alguns discursos dão certo e outros não dão certo. Então, quando o Aristóteles vai analisar a retórica, ele adopta justamente, né, uma neutralidade nessa análise. Ou seja, ele não vai fazer feito Platão de se opor radicalmente à retórica, mas estudar, né, de maneira neutra, científica, as causas dessa técnica. Então, ele quer entender, sendo um estudo científico, se vocês lembram bem, da analítica, as causas só podem ser entendidas em sua dimensão universal. Em todos os casos se aplicam, né? Que se aplicam em todos os casos, né? Que todos os casos que permitem que a gente crie um discurso persuasivo. E aí também estabelecer um método, e é importante isso, um método que seja preparável e aplicável pelo orador, né? Então ele está
tratando-se de uma técnica retórica, né, o método que ele está estabelecendo tem que ser algo que as pessoas possam organizar o seu discurso e aplicar o seu discurso. Né? Então, o campo da ciência retórica tem que ter duas coisas: as causas universais e algo que seja preparável e aplicável pelo orador. Então, há uma diferença nas abordagens entre os sofistas e Aristóteles na retórica. Os sofistas, eles focavam muito mais nas artimanhas, nas coisinhas que alguém poderia fazer para se dar bem em um embate, em um debate. Ele focava demasiadamente em questões que vão para além da argumentação, né, como fazer apelos às emoções, a intimidar as pessoas, mais ou menos feito o Trasímaco fazia, né? Então, assim, se você chega na voadora gritando com a pessoa, você assusta a pessoa e ganha o debate, certo? Mas isso está para além do raciocínio. Né? E os sofistas, de acordo com Aristóteles, focavam muito no discurso jurídico e tratavam um pouco do discurso político. Já Aristóteles, o que é que Aristóteles vai dizer? Enquanto para os sofistas a verdade não existia, então tudo o que importa é a capacidade de convencimento, pouco importava o uso da verdade no discurso. Já Aristóteles vai dizer o quê? Que a verdade, ela é um critério de convencimento. Dizer coisas verdadeiras é persuasivo. Porém, a verdade e a justiça, elas são mais convincentes do que a falsidade e a injustiça. Porém, é possível, sim, que a gente perca um debate falando 100% verdade. Então, a verdade, apesar de ser algo que contribui para a persuasão, ela não, por si só, garante a persuasão. Então, além da verdade, você tem que usar técnicas que permitam o convencimento, né? Porque alguém que seja hábil nas técnicas da oratória, da retórica, consegue vencer um debate mesmo mentindo. Então, ele vai fazer uma distinção entre as provas que se pode usar pela retórica. Isso aqui pode ficar um pouquinho confuso, mas vou esclarecer só essa diferença entre o que eles chamam de provas não técnicas e provas técnicas. Especialmente para vocês vão ficar um pouco confuso. O que é que acontece? Para eles, as provas não técnicas são os meios de provar um argumento que não fazem uso da técnica da retórica. Ou seja, que não depende do poder persuasivo de convencimento. E por não depender da persuasão, da retórica, elas não fazem parte do estudo da técnica da retórica. Porque pode ser um pouco confuso isso. Ele considera provas não técnicas o que vocês provavelmente considerariam provas técnicas. Tipo documento, uso de um documento, uso de uma evidência e por aí vai. Ele diz que se você traz um contrato, uma filmagem, uma foto da pessoa fazendo tal coisa, isso seria uma prova que não depende da capacidade de argumentar. E não depende da capacidade de argumentar, não faz parte da técnica da retórica. Isso, perfeito. É por isso que para vocês pode ficar um pouco confuso, né? Porque geralmente a gente entende prova técnica aquilo que não depende da retórica, né? Os documentos oficiais. Não, você está pensando no processo. Isso. Que é o que vocês estudam geralmente, né? Sim, eu estou dizendo que para vocês pode ficar um pouco confuso isso. Entendeu? Não, aqui na retórica é justamente isso. O que é que são provas da técnica da retórica para ele? É justamente que depende da capacidade de falar. Então as provas que dependem da argumentação são três. São três as provas que ele vai estudar no tratado dele sobre retórica. Primeiro tipo de prova é aquela que depende em demonstrar, através do discurso, a capacidade do falante, o ethos. Segundo tipo de prova, em estabelecer a predisposição que os ouvintes, que a plateia tem, em levar, em escutar, como é que se diz? Em sintonizar a plateia ao que vai ser dito. Eu vou explicar melhor isso aqui já já. O pathos, os sentimentos. E por último, é a solidez técnica, a solidez própria do discurso, dos argumentos, dos silogismos que o orador está falando, que seria a prova do tipo logos. Vou explicar melhor, não se preocupem. Então ele vai dizer o seguinte: quando a gente está treinando oratória, quando a gente está treinando retórica, é necessário você argumentar de ambos os lados de qualquer questão. Então você tem que dominar
tanto o lado pró quanto o lado contra das questões em disputa, para que você possa entender melhor, tanto como se defender melhor, quanto os pontos fracos na posição contrária. Então, na prática da retórica, no estudo da retórica, é necessário pensar nos argumentos de ambos os lados. Outro ponto que ele coloca nessa noção da verdade. Ele diz que a gente não deve irritar, contrariar a audiência. Por outro lado, ele diz que a gente não deve ficar tentando em demasia agradar a audiência. Pois, para Aristóteles, ele diz que nada além dos fatos deveria importar, né? Porém, infelizmente, a plateia, a maioria das pessoas, não vê as questões nesse sentido, como se fossem só os fatos. Então, como as pessoas não consideram apenas os fatos, a arte da linguagem deve ter uma pequena, porém genuína importância, mas não tanto quanto os sofistas argumentariam. Porque para os sofistas, como a verdade é algo totalmente arbitrário, como não existe verdade propriamente, então tudo que importa é a maneira de falar para convencer. Para Aristóteles, não. Como ele considera que a verdade é algo, e algo que tem um valor, então a gente deve organizar o discurso em serviço da verdade, para garantir que a verdade prevaleça no discurso retórico. Então, novamente, o que é que ele diz? A retórica, a ciência da retórica, a técnica da retórica, ele entende como a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir. Então, o discurso retórico tem uma finalidade, um telos, que é persuadir, de garantir que a decisão da plateia seja em conformidade com o que o orador deseja. Então, o estudo técnico da retórica é saber que maneiras sucedem nisso e que maneiras não sucedem nisso. Então, a função da arte, da técnica, da ciência retórica não é persuadir pessoas. Entendeu? A função da arte, do estudo da retórica, não é persuadir pessoas, mas discernir os meios de persuasão que são pertinentes a cada caso. Então, novamente, uma coisa é estudar a retórica, outra coisa é praticar a retórica. Então, aquela velha história, você não aprende a tocar violão, a tocar guitarra, escutando muita música. Pô, eu escutei 20 mil horas de Pink Floyd, devo ser profissional em tocar guitarra. É impossível. Ou, se você aprende a ler teoria musical, ler partituras, novamente, isso não lhe habilita a tocar. É necessário você pôr em prática e fazer um movimento físico para aprender um instrumento. Da mesma maneira, o estudo da arte retórica não lhe habilita a ser um retórico. É necessário você praticar. O que é que o estudo da arte retórica lhe traz? Lhe traz os caminhos, o mapa, as direções. Então, quando você pega o celular e coloca o endereço, o Waze vai lhe dar o mapa. Mas para você chegar no seu destinação, você tem que ir fisicamente passando pelo caminho. Então, mais ou menos isso que ele está querendo fazer. Mostrar os caminhos, o direcionamento que a pessoa precisa fazer para ser persuasivo. Então, ele diz que cada arte específicas da medicina que são persuasivas, mas a retórica está pensando no geral. Ou seja, o que é que torna qualquer discurso sobre qualquer arte, sobre qualquer assunto persuasivo ou não. Então, no certo sentido, a retórica, ela pega emprestado elementos da dialética, mas ela também pega elementos emprestados da ética e da política, né? Porque a retórica, ela é sempre um discurso para as pessoas, para os interlocutores. Então, conhecimentos a respeito de o que é que move as pessoas, quais são os seus valores, quais são suas crenças, quais são seus desejos e seus objetivos, ajuda e contribui na capacidade do retórico. Não basta o estudo da linguagem puro, mas é necessário também o estudo dos valores, das crenças e dos objetivos das plateias a quem se está dirigindo. Então, há um paralelo entre retórica e dialética, entre dois aspectos. A gente lembra aquele problema da indução e da dedução. Na retórica, você tem dois análogos. O análogo do processo indutivo é o uso do exemplo, e o análogo do uso dedutivo seria o entimema. Então, diz Aristóteles, como a retórica é sempre um discurso mais curto, que tem um momento final, falando para uma plateia de atenção oscilante, a plateia não vai querer escutar a indução de todos os casos. Então, o exemplo
ele faz o papel da indução usando apenas um caso. E a partir de um caso só você já generaliza uma regra. E o entimema é como se fosse um silogismo abreviado. Em vez de você seguir todas as regras do silogismo cuidadosamente, você corta algumas partes para falar mais rápido. A gente vai falar isso daqui mais para frente. Então, voltando para aqueles 3 tipos de provas. Lembrando, ele quer o quê? Saber o que é que causa, o que é que faz com que um discurso seja persuasivo. E ele está procurando coisas que podem ser preparáveis e aplicáveis por um orador. Né? Então, ele vai dizer que os 3 tipos de prova que se pode usar, se pode preparar e discursar, são provas do tipo de ethos, de pathos e de logos. As provas do tipo de ethos tratam da capacidade que o orador tem, de quem está falando, em mostrar para a plateia, em provar para a plateia, qual é o seu próprio caráter pessoal, o seu ethos. E é nesse momento de demonstração que faz com que a fala aparente ser confiável para os ouvintes. Aquilo que a gente falou, se você acha que alguém que está falando para você está de sacanagem, elas nem lhe dão ouvidos. Então a primeira coisa que um orador retórico tem que fazer é garantir que as pessoas, que a plateia, considere que vale a pena ouvir, que a pessoa que está falando é uma pessoa decente, competente, etc. O segundo tipo de prova que o orador pode fazer para tornar mais convincente seu discurso são do tipo de pathos, ou seja, a capacidade que o orador tem em suscitar, em fazer surgir, em fazer brotar certas emoções nos ouvintes. Então, através do discurso, o orador vai fazer com que a plateia sinta certas coisas. E sentindo essas emoções, ela está mais afinada com o que vai vir depois. Então, a primeira coisa a fazer, trata-se do falador estabelecer que ele é uma pessoa que vale a pena ser ouvida. Segundo é preparar a plateia emocionalmente para aquilo que vai ser dito. E a terceira, que ele diz que é a mais importante, é o poder que o orador tem em promover a verdade, ou no mínimo, a aparência de verdade, caso ele não tenha compromisso, por meio de argumentos persuasivos. Então ele vai dizer que o logos, essa parte racional, é a mais importante, a finalidade última, e o pathos deve estar a serviço do logos e o ethos também. Né? Então, essas duas partes devem servir como base para o raciocínio. O fim último é fazer um bom raciocínio para que as pessoas consigam processar os dados. Então, falar rapidamente mais sobre o que ele fala sobre cada um desses 3 tipos de provas. O primeiro, o ethos, trata da reputação do orador. Então ele diz que o orador, quando está fazendo os seus discursos de ethos, as suas provas de ethos, ele tem que estabelecer 3 critérios. Primeiro, frônesis. Ou seja, o orador tem que demonstrar para a plateia que ele é uma pessoa moderada, uma pessoa razoável. Ou seja, que ele não é alguém louco, não é sem pé nem cabeça, nem alguém demasiadamente partidário com a questão. Ou seja, que ele é alguém razoável, que, digamos assim, conhece os 2 lados da questão e, por conhecer os 2 lados da questão, chegou à melhor opinião. Então, né, ele está habilitado a falar, habilitado em opinar a respeito desse assunto. Segundo ponto é a arete, como vocês já sabem, virtude e excelência. Então, a segunda coisa que, né, mostrado que é uma pessoa razoável, mostrar que ele é habilitado tecnicamente a falar do assunto que está em questão. Ou seja, uma coisa é um médico falar para você que você não deve, sei lá, comer ovo, né? Ou sei lá, não comer bolo de chocolate. Né? Alguém que estudou a vida inteira medicina, nutrição, etc. e sabe o que faz bem para você. Uma coisa é ele falar isso, outra coisa é chegar uma pessoa qualquer na rua e dizer: não coma aí esse bolo de chocolate não, que ele faz mal, do nada. Né? O peso da autoridade é muito desnivelado. O que é importante me frisar aqui. Isso aqui, a demonstração da competência, depende, assim como tudo que ele está dizendo aí, da capacidade do orador falar, expressar oralmente que ele detém competência. Então, você poderia demonstrar competência por
para uma prova não técnica. Ou seja, você pega o seu currículo de medicina lá em Harvard e coloca na parede. Isso é uma maneira de demonstrar para a plateia, porém é uma maneira que não é técnica, é uma maneira que está fora do campo do discurso. Então, novamente, é mostrar através do discurso que você possui competência. E eunoia é aquilo que a gente falou da boa vontade. Você pode ser alguém razoável, você pode ser alguém competente no que está falando, mas se você não demonstra boa vontade com a plateia, se você não demonstra que você quer o bem da plateia, não importa o que você vai dizer. Aquilo que a gente falou dos presidenciáveis, né? Aquele programa de entrevistas que chegava para uma pessoa, né, e falava das propostas de Trump para o apoiador de Hillary, fingindo que essas propostas de Hillary, é ótimo, é maravilhoso. E vice-versa, né? Com os apoiadores de Trump é a mesma coisa. Ou seja, se a pessoa acha que quem está falando... Então vamos supor, você vai para o médico, ou seja, alguém que estudou, alguém que é competente e tudo mais, e o médico lhe prescreve um remédio. E você considera que esse médico, na verdade, está recebendo o toco da empresa de remédios. Não importa o que ele falar para você, você não vai levar a sério os argumentos, porque você acha que ele está simplesmente tentando lhe manipular para ele tirar benefício de você e não para gerar benefício para você. Então, a primeira coisa que o orador tem que fazer na retórica é estabelecer esses 3 pontos: razoabilidade, competência e boa vontade para com a plateia, para com os interesses da plateia. Então, o orador não vai contrariar os desejos da plateia. É razoabilidade, tipo ser moderado, ou seja, você não é radical para um lado, porque você conhece os 2 lados da questão e você está defendendo o seu lado, não porque você é partidário, não porque você é um fanático, não porque você tem um interesse escuso, mas porque, de fato, você analisou os 2 casos e preferiu esse, digamos assim. Segundo tipo de prova é o tipo de pathos, a prova emocional, que através da fala, do discurso, vai sintonizar a plateia ao assunto que vai ser tratado. Então, para esse estudo específico, o Aristóteles define emoção como o quê? Os sentimentos que nos modificam de um modo que afetam os nossos juízos, as nossas decisões. Se a retórica ela sempre visa não o conhecimento, mas a retórica visa uma decisão, né? Ele quer estudar as emoções no livro de retórica apenas na medida em que as emoções afetam as nossas decisões através de dor ou através de prazer. Então ele faz um longo e extenso estudo das emoções no livro da retórica. A retórica são 3 capítulos, 3 livros. Né? O segundo livro é inteiro sobre emoções. Né? Assim, o grosso significante do Tratado de Retórica do Aristóteles é só falando das várias emoções e como elas afetam o juízo das pessoas. Mas, colocando de maneira mais ampla, o que é que ele fala das emoções? Ele quer saber o que é que acontece com as pessoas quando elas têm um certo tipo de emoção. Ou seja, o primeiro ponto da investigação dele. Como certas emoções afetam o juízo das pessoas. Ou seja, quando alguém está com raiva, o que é que elas sentem? Como é que ela altera as escolhas dela? Quando está com nojo, quando está com compaixão e por aí vai. Segundo ponto. A quem a gente sente essas emoções? É direcionada a que tipo de pessoas? Porque, e terceiro, né, em que condições surgem essas emoções? Então, acontece o que assim? Você sabe que se alguém está com raiva, sei lá, com nojo, ela tende a não perdoar. Você é um advogado que está querendo acusar alguém de cometer um crime. Então, você vai querer fazer com que a plateia, o júri, sinta nojo em relação ao réu, né? Então, eu quero saber assim, que tipo de personalidades as pessoas sentem raiva, sentem nojo? E aí você vai tentar mostrar que o acusado encaixa nesse tipo de personalidade. Então, através do discurso, você vai tentar dizer, sei lá, essa pessoa, ele chutava gatinhos, né? Ele chutava gatinhos e estrangulava bebês, sei lá, alguma coisa assim. Então, para alguém sentir raiva dele e não querer perdoá-lo, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. E justamente em que situações a gente sente, né? Então, nesse segundo tipo de prova tem que estabelecer esses 3 pontos. Então,
Então, quais são as predisposições emocionais do ouvinte que podem influenciar no momento da decisão. E esse estudo das emoções não possui uma finalidade pedagógica, é só uma finalidade técnica de fazer surgir essas emoções na plateia para que o orador prepare a plateia para aquilo que vai ser discutido. As provas tipo de logos é aquilo mais ou menos que a gente falou já na analítica e que deveríamos ter falado na retórica. É o centro da retórica para o Aristóteles, né? Ou seja, os discursos persuasivos, qualquer que sejam, em última instância, eles querem formular um juízo. E os nossos juízos, se uma pessoa já tem uma opinião feita, fincada, e não vai mudar essa opinião, a gente não precisa de discurso. Então, a gente só pode argumentar em relação daquelas questões que estão, de alguma maneira, ainda em aberto. A gente só pode persuadir as pessoas se elas estão, de alguma maneira, ainda não fincadas em uma opinião. E a gente vai usar esses discursos para aconselhar ou dissuadir, falando contra o adversário ou contra uma tese proposta. Então, sempre na retórica, você vai favorecer um lado e contrariar outro lado. Nesse sentido, a gente vai explicar isso aqui melhor já, depois, né? Todos os oradores, eles precisam necessariamente, né, nos seus discursos, servir-se daquilo que é possível e daquilo que é impossível e tentar demonstrar para algumas pessoas como serão as coisas e para outros como as coisas foram. Já vou explicar isso melhor. Ele diz que há um tópico em comum a todos os discursos, que é o que diz respeito à grandeza e à diminuição. Eu vou explicar isso já. Segura aí. Eu vou explicar isso já, vai ficar mais claro quando eu falar dos 3 tipos de discurso. Aristóteles diz que dentro da retórica, você tem 3 tipos de fazer retórica. São 3 tipos de retórica que têm finalidades diferentes, que têm uma temporalidade diferente. Você tem um discurso deliberativo, que é mais importante no campo da política. Você tem o discurso forense, que é mais importante no discurso jurídico. E você tem o discurso epidítico, que é o discurso expositivo. Então, eles se diferenciam quanto ao objetivo último que eles estão tentando estudar, que eles estão tentando convencer. O discurso político é um discurso que trata primordialmente, em última instância, do futuro. Tem uma temporalidade futura, o discurso político. Então, o discurso político ele vai tentar estabelecer a utilidade de ações que a gente vai fazer no presente em função dos seus efeitos futuros. Então, no discurso político, as pessoas estão discutindo as ações que elas podem tomar agora, em função de o quão útil essas ações que a gente vai fazer agora nos será no futuro. Então, o orador vai aconselhar que tal medida vai trazer vantagem e desaconselhar que tal medida vai trazer desvantagens no futuro. Está claro isso aqui? Ou não? Tranquilo? Veja só, é o fim último. Então, não é que o discurso político só vai tratar do futuro, mas em última instância, o objetivo último da questão toda é o futuro. Então, ele vai se usar de argumentos do passado, de argumentos presente, etc., para estabelecer que tal medida feita agora vai causar tais efeitos no futuro. No campo jurídico, ele vai dizer que em última instância, a temporalidade do discurso jurídico é o quê? É o passado. Porque o discurso jurídico vai tentar tratar da questão da justiça, saber se uma pessoa cometeu um ato justo ou se uma pessoa cometeu um ato injusto. Então, sempre no discurso jurídico, ela está tentando estabelecer a verdade a respeito do passado, de coisas que aconteceram. Se os fatos que transcorreram no passado foram ações justas ou ações injustas. Então, no discurso jurídico, você vai acusar que uma pessoa agiu de maneira justa ou injusta, ou defender uma pessoa de acusações de justiça ou injustiça. Então, enquanto o discurso político quer deliberar a respeito das consequências futuras, da verdade futura, da utilidade futura, o discurso jurídico quer tratar, em última instância, do passado.
Porque você vai dizer dos efeitos futuros para que as pessoas decidam que é justo ou injusto prender a pessoa. Que os atos que ele cometeu foram justos ou foram injustos. Né? Se ele tem culpa ou não tem culpa. Então, em última instância, o fim último do discurso jurídico é para o passado. Você falou que você O político. Discurso político. Né? Se o que a gente está fazendo agora será útil para o futuro. Sei lá. Então, digamos assim, um político quer construir um estádio de futebol, o outro político quer construir, sei lá, um porto. Eles vão discutir se os usos de dinheiro para esse projeto ou para aquele projeto trará benefícios futuros para as pessoas. Já o discurso epidítico, no certo sentido, é menos usado hoje em dia. O discurso epidítico é o discurso que enaltece ou deprecia. É um discurso cujo objetivo é saber estabelecer a honra de algo ou a desonra de algo. Então, o discurso epidítico era muito usado no mundo antigo, nos banquetes. Quem está fazendo o banquete de Platão verá. São vários discursos epidíticos. Ou seja, é quando você enaltece alguma coisa, alguma pessoa, algum valor, alguma coragem. O discurso epidítico é usado bastante hoje em dia em comício político. Como é que é comício político? Antes do político subir, geralmente vai a algum local e começa a dizer, porque essa pessoa é a melhor pessoa do mundo. Ele inaugurou um orelhão novo que a gente estava precisando na nossa cidade, e graças a isso, pense que coragem, quantas coisas ele teve que enfrentar, e começa a enaltecer, que era a melhor de todos. E aí, depois de estabelecer que esse político é a melhor coisa do universo, aí sim o cara chega para falar. Então, o discurso epidítico, diz Aristóteles, tem o foco no presente, ou seja, como as pessoas devem se sentir agora em relação àquilo que está sendo discutido. Então, ele vai dizer que existem os 3 grandes artifícios do discurso retórico, são o exemplo, que a gente falou, que seria indução, o entimema, que a gente falou que seria análogo à dedução, e a ampliação, o exagero, a hipérbole. A gente falou aqui, um tópico comum a todos, a hipérbole, a diminuição, a amplificação. Porque são os mais apropriados para cada um. Claro, todo discurso vai usar tudo, mas o mais apropriado para o discurso político é o exemplo. Por quê? Em última instância, o futuro é sempre incerto. Não tem como a gente ter certeza absoluta a respeito do futuro. Porque a melhor ferramenta que a gente tem para orientar-se para o futuro é ver como as coisas aconteceram no passado. Então, se você tem um amigo que toda vez pede dinheiro emprestado para você e nunca paga, a próxima vez que ele pedir dinheiro emprestado para você, você pode esperar que ele jamais lhe pagará no futuro, porque baseado em como as coisas aconteceram no passado, é provável que se repita no futuro. Então, o exemplo, a indução, é o mais adequado para o discurso deliberativo, o discurso político, para a gente entender a utilidade que as ações vão ter. No discurso jurídico, o artifício intelectual mais apropriado é o entimema. Por quê? Como o discurso jurídico vai tratar de fatos do passado, de coisas que já aconteceram, das evidências que foram postas no debate, o orador jurídico tem que pegar essas evidências, pegar esses casos concretos e deduzir o que a gente pode inferir desses fatos, dessas provas, dessas evidências que já estão estabelecidas. Então, como ele se volta para o passado, ele vai pegar toda a informação que se tem do passado e deduzir novas informações que a gente pode tirar a respeito do passado. Está claro isso ou não? Vamos supor que você diz para sua mãe que vai para a biblioteca estudar. Daqui a pouco sua mãe vê que chegou no celular dela uma conta de cartão de, sei lá, R$200 seu, certo? Ela vai chegar para você, olha, você disse que estava na biblioteca, mas chegou essa conta de R$200. Tem uma evidência que tem alguma coisa de problema. Como é que você vai tentar fazer? Não, mandar mensagem para ela, não, foi um livro que eu comprei. Aí ela liga para você. Aí tá um mau som de música alta, assim.
Né? Então, a partir dessas evidências, que já tem, no caso, as pessoas vão tentar inferir novas informações a partir do que se tem. Ficou claro ou confuso ainda? Isso. É porque nesse exemplo tosco que a gente usou aqui, é tipo, ela quer saber se você está mentindo ou não para ela. Entendeu? Você disse que ia estudar e ela já estava desconfiada com você, não sei porquê, que você disse que ia estudar e não ia estudar. Entendeu? E aí ela começou a buscar evidências, e a partir das evidências que ela tem, ela vai tentar deduzir o que é que ela pode inferir. Então, justamente, né, quando chega num caso jurídico, você vai ter aquelas evidências já dadas, as provas, as testemunhas, etc. E a partir dessas evidências, você vai tentar construir o caso, né, as conclusões que a gente pode tirar dessas evidências. Ah, o cara, sei lá, o cara era muito ciumento com a mulher dele. A mulher dele ia muito para a festa. Depois a mulher dele apareceu morta. Né? Você vai tentar deduzir... Isso, exato. Né? A partir das evidências que a gente já tem, você vai tentar deduzir racionalmente as conclusões que se pode tirar dessas evidências. Então é por isso que o antimemo é mais apropriado para o jurídico, porque as premissas já estão dadas. As premissas do raciocínio jurídico são as evidências, são as provas. Você não pode recorrer a coisas que estão fora das evidências e das provas. Então você já tem as premissas e a partir dessas premissas você vai deduzir o que é que se pode concluir delas. O epidítico tem como principal, como é que se diz, artifício, a ampliação. É o exagero, é a hipérbole. Aquilo que a gente estava falando, é o político que vai inaugurar o banco de praça, e aí a pessoa que está dando o discurso epidítico diz, esse banco de praça que todos nós precisávamos, muitos idosos estavam tendo problema no joelho porque não tinham um banco onde se sentar, né? Fazer aqueles exageros das qualidades, dos méritos e dos desméritos das pessoas. Né? Então, lembrando, se usa todos os três artifícios em todos os três tipos de discurso. Usa-se. Mas o mais eficiente, o mais apropriado para essas características seriam esses. Então, novamente, todos os discursos podem usar do passado, do presente, do passado, do presente e do futuro. Todos podem usar. Porém, em última instância, o discurso político visa o futuro e visa estabelecer a utilidade e as vantagens para o futuro. Em última instância, o forense visa o passado e estabelecer, em última instância, a justiça ou injustiça que foram cometidas no passado. Em última instância, o epidítico, o presente, né, a maneira que a gente deve se sentir e honrar ou desonrar no presente. Então, vou mostrar um vídeo para vocês.